E aí, amigos do canal Fofoca Pega, uma boa noite a todas vocês. Hoje é terça-feira, dia 1º de julho de 2025. Que este seja mais um mês recheado de muito trabalho e recompensado com muitas bênçãos para cada um de nós. E é por isso que cá estamos para mais uma resenha aqui no canal. Então, meninas e meninos, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, fiquem super à vontade, mas não se esqueça de dar aquela força, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, hypando os nossos vídeos e deixando aquele like, combinados? Conto com vocês, hein? Dito isso, vamos então conversar um pouquinho sobre as últimas notícias do dia. Galera, e o sufoco da Lene, hein? A tia da terapeuta e da futura estudante de medicina levou um baita de um susto que, palavras dela, a deixou com o sangue gelado quando foi roubada em plena loja. Isso mesmo. Lene contou em um recente vídeo toda a história e, inclusive, fez questão de deixar nas observações do vídeo que esperava que tudo que ela passou e gravou em vídeo servisse de alerta para que outras pessoas pudessem não passar pelo que ela própria passou. De acordo com o vídeo, Lene precisou comprar alguns pregadores de roupa e foi à loja comprá-los, mas, chegando em casa, notou que praticamente toda a embalagem do produto estava com defeito e decidiu voltar ao local para efetuar a troca. Lene disse que aproveitou que voltaria na loja para fazer uma outra coisa também: ir a um caixa rápido, um caixa eletrônico, porque ela precisava fazer um saque, e justificou dizendo que, com o advento dos cartões de crédito, os cartões bancários, os Pix, quase não andamos mais com dinheiro vivo no bolso, até porque quase tudo pagamos nos cartões ou pelo Pix. Sentindo que precisava ter algum valor em espécie até para compras pequenas ou para ajudar pequenos vendedores na rua, caso precisasse, lá foi Lene, em plena cidade de Rio das Ostras, fazer o seu saque. E disse ela que sacou R$ 200 em 2 notas de 100. Feito o saque, Lene colocou o dinheiro na pequena bolsa que levava embaixo do braço e dali partiu então para a loja, afinal, ela precisava trocar os pregadores que comprou. Chegou na loja, fez a troca, voltou para casa. Até aí, tudo bem, tudo beleza. Mas quando ela chegou em casa, abriu a bolsa, ela não encontrou mais os seus R$ 200. O dinheiro havia sumido. Ela procurou em todos os lugares, em todos os compartimentos da pequena bolsa, mas não achou mais nada. Achando que havia perdido possivelmente os R$ 200 na loja, até porque ela contou que precisou tirar os óculos para fazer a troca, conferir algumas coisas, ela retornou então até o estabelecimento, explicou o assunto que tinha ocorrido, primeiro para a vendedora e depois para o gerente, pois de acordo com ela, ou ela havia perdido o dinheiro na loja, ou havia sido roubada ali mesmo, dentro da loja. Depois de uma conversa prolongada, ela conseguiu finalmente ter acesso às filmagens do circuito interno da loja. E para sua surpresa, sim, ela havia sido roubada ali, dentro da loja, enquanto estava com a bolsa embaixo do braço, fazendo a troca dos produtos. Alguém veio nesse horário furtivamente por detrás dela, retirou o dinheiro de dentro da bolsinha que ela carregava embaixo do braço sem que ela notasse nada. Lene disse que assistir a essa imagem a deixou com sangue gelado de nervoso e de revolta. O gerente da loja orientou Lene a procurar então a delegacia mais próxima e fizesse um boletim de ocorrência. E ao ser questionado se ele poderia ceder as imagens para a polícia, o gerente disse que ele até faria isso sim, mas com autorização judicial. Somente assim
ele poderia disponibilizar as imagens. Afinal, na imagem aparecia nitidamente uma outra mulher roubando os R$200 da Lene. Lene teve nesse momento uma reação que infelizmente é uma reação da grande maioria das pessoas, mas que não deveria ser. Ela decidiu não fazer o boletim de ocorrência, achando que a justiça, a polícia não dariam jeito e que ela só teria trabalho e no final não conseguiria resolver nada. E ela também achou um absurdo ter que ter uma ordem judicial para ter acesso às imagens do circuito da loja. Ainda disse que não sabia o que faria caso encontrasse aquela mulher que a roubou na rua. Ela não saberia o que faria, mas depois, talvez refletindo melhor no que disse, ela falou que sabia sim. Ela não faria nada, porque não sabe com quem estava lidando e a pessoa, muitas vezes, por causa de 100, 50 ou R$200, acaba perdendo coisas muito mais valiosas, como, por exemplo, a própria vida. As falas da Lene e de tantas outras pessoas são bem equivocadas. Por exemplo, sobre a ordem judicial para a busca de imagens do circuito interno. Em geral, a polícia precisa de uma ordem judicial, sim, para obter imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais, especialmente se a investigação estiver em andamento ou se houver necessidade de acesso a dados pessoais de terceiros. Mas isso pode acontecer apenas com uma requisição policial. Em alguns casos, como quando há um flagrante delito, uma emergência, a própria polícia, na pessoa do delegado, pode requisitar as imagens diretamente, sem a necessidade de uma ordem judicial prévia. No entanto, essa possibilidade pode variar, dependendo da legislação local e do tipo do crime. Por isso que é importante abrir um boletim de ocorrência, sim. Um outro detalhe: denunciar um roubo é crucial, tanto para quem é vítima, quem foi roubado, quanto para a sociedade de modo geral. Por exemplo, para a vítima, a denúncia permite que a polícia investigue o crime e tente recuperar o que foi roubado, além de potencialmente levar os responsáveis à justiça e até à cadeia. Para a sociedade, a denúncia ajuda a combater a criminalidade, fornecendo dados importantes para as autoridades identificarem áreas problemáticas, padrões criminosos e auxiliar na prevenção de futuros crimes. Por exemplo, a própria Lene comentou que o dono do estabelecimento e outros conhecidos relataram vários outros roubos ali naquela área. Quando todos denunciam, quando todos fazem o boletim de ocorrência, isso alerta a polícia e a própria prefeitura ou governo para aquela área, como sendo uma área que merece uma atenção especial, ou seja, a sua denúncia irá ajudar uma sociedade inteira dos que moram naquela mesma localidade. Um outro fator também que mostra o quão importante é fazermos a denúncia, mesmo que isso custe um pouco mais de tempo, de trabalho, é que a denúncia ajuda a polícia a identificar áreas problemáticas e padrões criminosos, permitindo que medidas de prevenção sejam tomadas, reduzindo o risco de novos roubos. Além disso, a denúncia contribui para a segurança pública, pois a polícia pode usar as informações para planejar operações, aumentar a vigilância em áreas de risco e até reforçar o policiamento em determinada área ou em determinados locais, dependendo do horário. Tudo isso só é possível quando nós denunciamos, quando nós exercemos o nosso papel como cidadãos e quando corremos atrás de nossos direitos. Há uma frase que muitas pessoas até levam consigo, que a denúncia é um dever cívico, ou seja,
é um dever de cada cidadão. Se achamos que a situação está ruim e por isso não fazemos denúncia, não corremos atrás de nossos direitos, vai ficar bem pior caso façamos aí nossa omissão, não cumpramos com o nosso dever cívico de cidadão. Enfim, mas esperamos que esse fato realmente, como a própria Lene comentou, tenha servido ali de alerta, talvez para evitar algumas coisas ou para ter mais cuidado com outras, mas que isso nunca seja um empecilho para que cada um de nós corra atrás de nossos direitos. Galera, então essas foram as de hoje. Comentem, participem, deixem sua opinião. Isso é muito importante, nós gostamos muito de sua interação. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, um final de noite maravilhoso, um mês de julho abençoado. Gratidão pelo carinho. Se Deus permitir, até a próxima. Tchau, galera!